meus amores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Interrompemos a nossa programação para uma notícia urgente! Jornalista Carla, é com você! Extra, notícia urgente! Eu sou a jornalista Carla e vim aqui dar uma notícia urgente para vocês. Os reservatórios de água de Curitiba estão muito baixos. Por isso, a Sanepar está fazendo rodízio de água entre os bairros. Tudo isso para racionar a água. E você aí na sua casa tem que fazer a sua parte. Portanto, lembre-se de economizar água. Nós nos vemos no próximo jornal. Até mais! Agora que vocês já receberam essa notícia muito importante, eu vim aqui falar para vocês que hoje a aula será de língua portuguesa. E vocês vão ver que o tema da aula tem tudo a ver com notícia. Antes de mais nada, pegue o seu livro e abra na página 8. Você vai fazer a leitura dessa notícia. Essa notícia foi originalmente publicada em um site e tem o título de NASA lançará missão para medir ciclo da água na Terra. Corre lá para o seu livro na página 8 e faça a leitura com bastante atenção dessa notícia. Notícia é um gênero jornalístico, é um tipo de texto que os jornalistas escrevem. A notícia tem o objetivo de relatar fatos que são do interesse das pessoas. Por exemplo, quando eu vim aqui de máscara com o meu microfone, eu disse para vocês que é muito importante economizar água neste momento em que está faltando água em Curitiba. Essa é uma informação que é do interesse de várias pessoas, porque todo mundo precisa da água. E as notícias, normalmente, elas são escritas por jornalistas. E essa notícia, que é escrita pelo jornalista, ela pode ser publicada na televisão, no rádio, em revistas, em jornais ou até mesmo online, em sites, revistas online e jornais online. A televisão, o rádio, a revista, o jornal e os sites são chamados de meios de comunicação. São formas que as pessoas têm para receber informações. E essas informações chegam até nós através das notícias. Vocês sabem que os textos têm partes: o título, a introdução, o meio, o fim. Com as notícias não é diferente. Existem alguns elementos que são obrigatórios nas notícias. O primeiro elemento que toda notícia tem é o título. O título vai informar qual é o assunto principal daquela notícia. E ele também tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. O título da notícia da aula de hoje é bem chamativo. NASA lançará missão para medir ciclo da água da Terra. Aí você pensa, nossa, será que a NASA vai lançar um foguete? Como assim lançará uma missão? Isso vai despertar o nosso interesse por essas informações que serão trazidas na notícia. Outro elemento da notícia é o subtítulo. Não são todas as notícias que têm subtítulos, mas normalmente o subtítulo é aquela frase que aparece escrita em tamanho menor embaixo do título. Então, neste caso aqui, o nome desta notícia é Como era Curitiba nos anos 1980. Aí você pensa, nossa, do que será que fala essa notícia? Aí vem o subtítulo. O subtítulo vai trazer mais informações, mais detalhes sobre o assunto da notícia. Olha só o que está falando neste subtítulo. Documentário mostra como os anos 1980 mudaram Curitiba. Então aqui, com o título e o subtítulo, você consegue já de cara entender o assunto da notícia. Esse é o objetivo do subtítulo, é trazer mais detalhes. Outro elemento que faz parte da notícia se chama lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Neste primeiro parágrafo da notícia, normalmente tem o que aconteceu,
quem estava envolvido nesse acontecimento, quando aconteceu, onde aconteceu, como e por que isso aconteceu. Lá na notícia da página 8, olha o que está falando no primeiro parágrafo, que é o lead. A NASA pretende medir exaustivamente o ciclo da água da Terra. Olha lá, tá falando aqui já quem estava envolvido? A NASA. Através de uma missão que lançará nesta terça-feira, já está falando quando? Terça-feira, conhecida como Grace Follow On, com o objetivo de determinar a velocidade do degelo e do movimento da água no globo terrestre. Então aqui, já está falando o que aconteceu, que ela vai medir a velocidade do derretimento do gelo. Tá falando que quem estava envolvida era a NASA, quando aconteceu na terça-feira, onde, como e porquê não está falando aqui, mas não necessariamente no primeiro parágrafo é obrigatório terem todas essas informações. Mas o que acontece é que no primeiro parágrafo contém algumas respostas para essas perguntas aqui. Não precisa obrigatoriamente responder todas essas perguntas. Depois do lead vem o corpo da notícia, que são os parágrafos que vão explicar melhor o assunto. Então aqui vai falar que o programa espacial continuará o legado da primeira missão Grace, que completou 15 anos de exploração espacial em janeiro de 2017, segundo explicou nesta segunda-feira em entrevista coletiva Davi Jarrett, diretor da missão na Divisão de Ciência da Terra da Agência Espacial Americana. E aí vai continuar falando sobre esta notícia para medir o ciclo da água na Terra. Outra coisa que normalmente tem em uma notícia são depoimentos das pessoas que estão envolvidas neste acontecimento que está sendo relatado na notícia. Normalmente, os depoimentos eles vêm entre aspas. Olha só um depoimento que tem aí na página 8 de vocês. Começa aqui entre aspas. Esta missão está basicamente relacionada com o clima e a hidrologia. Servirá para entender de que maneira temos que administrar os recursos hídricos. Fecha aspas. Aí vai falar, declarou o cientista-chefe da missão, Frank Webb. Então, sempre que você ler uma notícia e encontrar alguma frase entre aspas, significa que é um relato, um depoimento de alguém que está envolvido nesta notícia. É isso por hoje, meus amores. A aula de hoje foi bem curtinha, né? Agora vocês vão fazer as atividades das páginas 9 e 10. Se vocês tiverem qualquer dúvida, lembrem do nosso combinado. Coloquem um ponto de interrogação aí na página de vocês e a prof vai esclarecer todas as suas dúvidas no Zoom. A gente se vê mais tarde ou amanhã.